Meu povo, boa noite para vocês, hein? Vou analisar aqui com vocês Real Madrid e Atalanta. Real Madrid, 3-2 venceu o Real Madrid. Mais uma vitória daquelas do Real Madrid, que mostra pela primeira vez na temporada, num grande jogo, né? Que quando a coisa aperta, pode cair cara e não cair coroa. Porque até então o Real Madrid tinha nos principais jogos da temporada Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, teve a derrota para o Milan, Atlético de Bilbao. A derrota para o Milan eu conto menos nessa conta. Para mim é mais surpreendente a derrota para o Milan do que, por exemplo, para o Atlético de Bilbao na semana passada fora de casa. Mas em vários jogos grandes o Real Madrid não tinha estado à altura. Em outros jogos não tão grandes assim, Milan e Real Madrid, por exemplo, não pelo tamanho do confronto e das camisas, mas pelo que hoje são os times, também o jogo contra o Lille. Enfim, alguns jogos o Real Madrid não esteve à altura. E esteve à altura contra a Atalanta. Poderia ter sofrido o empate no último lance, mas eu acho que foi um jogo que o Real Madrid interpretou bem, tentou em muitos momentos mudar a sua forma de jogar, o posicionamento dos jogadores, fazer mecanismos para sair da marcação 1 contra 1 da Atalanta, atrair, arrastar jogadores da Atalanta para um determinado setor do campo para gerar espaços. Fisicamente era um jogo muito exigente para as duas equipes, só que a Atalanta está mais acostumada com esse tipo de jogo físico e o Real Madrid tem o problema de jogadores voltando de lesão, o elenco ainda desequilibrado, faltando jogadores em algumas posições, mais a lesão do Mbappé. E ainda assim foi um jogo que o Real Madrid fisicamente terminou bem. Acho que o Vinícius Júnior terminou exausto, na verdade, não conseguia mais ficar em pé dentro de campo, basicamente. Mas resistiu fisicamente a Atalanta. O Real Madrid não se deixou ser pressionado, por exemplo, no final do jogo, apesar da última oportunidade do Retegui. Não foi uma super pressão da Atalanta, foi um lance isolado no final da partida. E chegou aos 9 pontos. Cá entre nós, era muito difícil de vender e de acreditar em um super drama do Real Madrid nessa fase de que se classificam 24 de 36, né? O pior de tudo eram as sensações de em 5 jogos ganhar 2 e perder 3. Agora com 3 vitórias, 3 derrotas, 9 pontos. Ainda tem o Salzburg em casa e o Brest fora, né? É normal para mim que o Real Madrid vença os dois jogos, que passe com 15 pontos, não entre os 8. Acredito que entre os 8 vai ser impossível com 15 pontos, mas vai se classificar entre os 24, de nono a 24º. Não dá para saber nesse momento o que buscar. Dali pode sair qualquer coisa, porque o Manchester City pode tropeçar, porque a Juventus está por ali e porque o Paris Saint-Germain. Não dá para saber o que você vai encontrar pela frente em fevereiro, se classificando entre 16º e 24º, entre nono e 24º, perdão. O que dá para saber é que você vai ter 2 jogos a mais em fevereiro e uma chance a mais de cair na Liga dos Campeões. Por isso é um mau negócio. Mas esse negócio o Real Madrid já não tinha mais como evitar na partida contra a Atalanta. Analisando os pormenores da partida, primeiro as estatísticas na tela aí para vocês verem de todo o jogo, estatísticas essas do SofaScore. Todas as estatísticas que eu uso aqui para fazer a análise dos meus vídeos estão lá. É uma ferramenta gratuita, um aplicativo gratuito. Vocês podem ter também acesso a todas as ferramentas que eu uso aqui para analisar e analisar os jogos vocês também. Então tem QR Code aqui na tela, tem link na descrição do vídeo para vocês baixarem gratuitamente o aplicativo do SofaScore, além de acompanhamento de jogo em tempo real, classificação dos campeonatos e muito mais. Olha aí, meu povo, gols esperados, muito mais da Atalanta em relação ao Real Madrid. O volume de ataques da Atalanta e o volume perigoso de ataque da Atalanta gerou esse XG, os gols esperados de 2,94 do time italiano, 1,57 do Real Madrid. Até porque os gols do Real Madrid também foram em jogadas que são de possível sair o gol, mas não foram jogadas tão claras assim que o XG dispara absurdamente. E eu vou mostrar uma curiosidade para isso para vocês daqui a pouco, para vocês verem como é que o aplicativo do SofaScore é legal. Finalizações 20 da Atalanta, 10 do Real Madrid, mas o Real Madrid criou 7 grandes oportunidades, chances mais claras, contra 2 da Atalanta. E aí depois a gente vai, defesa dos goleiros, o Courtois pegou 7, finalizou com os 2 gols mais a 7 que o Courtois pegou 9 vezes no alvo Atalanta, e o Real Madrid 3 entraram, mas 3 foram no alvo das 10 finalizações, 4 para fora do Real Madrid. Depois escanteio 7 no jogo, faltas 28 no total, e aí desce mais estatísticas. A parada do XG, que às vezes vocês me perguntam como é que calcula isso e tal. O último lance da partida, o Lookman cruza, é uma bola muito forte, a meia altura, com muita gente pela frente que o Retegui quando vê coloca o pé. Era um gol fácil, mas que também dá para justificar assim, né? Não é uma bola que chega plácida, que ele tem muito tempo para pensar em como que vai se posicionar, para ele chegar muito tranquilamente na bola, porque ela é muito forte, tem muita gente na frente, e ele basicamente tem que colocar o pé ali de reflexo, basicamente, para ver o que acontece.
Mas olha aí essa ferramenta que o SofaScore dá pra gente, de em todas as finalizações tem lá o XG, o que se esperava dela. E esse lance do Reteg esperava-se 0,84 gols. Ou seja, a cada uma finalização nessa situação, daquele lugar, 0,84 entra. Não tem como entrar 0,84 chutes. Então, se você pegar num universo de 10, 8 daquela entram. Se você pegar num universo de 100, 84 vão entrar. Se você jogar uma moeda para cima, basicamente, né, ela tem 50% de chance de cair para cada lado. Se 10 finalizações foram feitas como aquela do Reteg, 8 vão entrar. É muito mais do que um cara ou coroa. A Atalanta teve muito boa chance para empatar, o 3-3 no finalzinho, e o Reteg perdeu. O pênalti convertido pelo De Catelari tem um XG menor. Ou seja, é mais provável que aquela bola ali entre do que uma cobrança de pênalti. Aí para vocês verem o pênalti do De Catelari, em 3 oportunidades aqui eu chamo ele por 3 nomes diferentes. De Catelari, né? Acho que é assim que se pronuncia corretamente. Ou seja, a Atalanta teve ali a sua grande oportunidade para empatar o jogo e não conseguiu. Eu vou falar taticamente como que fez o Real Madrid, e depois eu vou entrar em alguns detalhes de Mbappé, de Vinícius e tal, mas principalmente como que a Atalanta persegue os jogadores individualmente, basicamente um em cada um, e faz perseguições muito longas. E o que o Real Madrid tentou fazer? Fixava o Mbappé mais à frente, com um defensor, tanto que a chance que existe depois do 1-0 é com bola longa, que o Real Madrid tentou muitas vezes na partida. Aí tem um erro do defensor da Atalanta, e o Mbappé consegue correr o cara a cara com o goleiro e acaba finalizando forte no meio do gol. Mas o que fazia o Real Madrid, e para mim o que exemplifica muito bem, é se a gente olha o mapa de calor do Vini Júnior. Isso para mim explica taticamente o jogo do Real Madrid. Se o Mbappé está entre os zagueiros, o que é o normal se esperar do Vini? Que ele seja o ponto esquerda, né? Os dois atacantes, um joga no meio dos zagueiros e o outro joga aberto. Olha aí para vocês verem o mapa de calor do Vini. Ele está mais laranjadinha, quase vermelho, na faixa dos dois zagueiros do Real Madrid. Eu peguei o posicionamento médio dos jogadores só para vocês verem. Ele está entre o 22 e o 14. Ele está entre o Rudiger e o Tchouaméni. O que está fazendo a faixa onde o Vinícius Júnior mais pegou na bola ali? Que o Vinícius saía da posição dele, ia receber entre os zagueiros para gerar um espaço na ponta esquerda, no lado esquerdo do ataque do Real Madrid, e que por aquele espaço pudesse correr Bellingham, pudesse correr Mbappé, porque o defensor vinha com o Vinícius. O defensor vinha acompanhando o Vinícius até algum momento, ou até o final, ou até o Vinícius receber a bola no meio dos zagueiros do Real Madrid, e por isso a faixa é no meio dos zagueiros, porque basicamente é buscar a bola no pé dos zagueiros. No primeiro tempo, isso também foi feito pelo Brahim, também foi feito pelo Bellingham. Então os jogadores mais de frente recuavam para puxar zagueiro com eles e ter bola longa no espaço deixado. Ou para Mbappé aproveitar, ou para, se fosse o Brahim que descesse, o Bellingham tentar aproveitar o espaço do Brahim. Então o que queria fazer o Real Madrid era voltar a atrair para correr. E normalmente quem foi utilizado para isso foi o Vinícius Júnior mais vezes. Não deu exatamente certo, porque na maioria das vezes, porque a Atalanta sabe que isso vai acontecer e se defende bem, mas teve aquela do Mbappé no primeiro tempo, e o gol do Bellingham na segunda etapa sai também numa dessas bolas longas. O De Jong hoje teve um péssimo dia nos confrontos individuais, né? No primeiro gol com o Mbappé e no terceiro com o Bellingham, e o Bellingham consegue aproveitar essa jogada longa para limpar e bater de perna esquerda. O Bellingham para mim é o melhor jogador em campo. O mapa de calor dele, eu estou colocando para vocês verem aí na tela agora. Ele está em basicamente todos os lugares do campo. Também recebeu entre os zagueiros, jogou pelo lado esquerdo. E a gente vê muitas bolinhas do Bellingham pelo lado esquerdo. É normalmente onde ele recebeu mais de costas e onde ele segurou mais posse de bola. Jogou na faixa central no ataque. Enfim, pisou basicamente o campo inteiro. 6º jogo consecutivo do Bellingham marcando. 6 gols em 6 finalizações. Isso também é interessante. 6 finalizações do Bellingham nos últimos 6 jogos, 6 gols. A coisa começou a ficar meio feia para o Real Madrid, depois da derrota para o Barcelona, da derrota para o Milan, e a partir daí, a sensação que me dá é que o Bellingham foi quem deu um passo à frente. O Vinícius Júnior se mantém jogando bem, como ele estava jogando bem já antes, mas o Bellingham deu um passo à frente e a gente vê nesses 6 gols. O Mbappé não conseguiu, embora tenha feito gol hoje. O Ceballos hoje para mim também jogou muito bem. Enfim, alguns jogadores melhores, mas o Bellingham claramente melhor nesse período, depois da derrota para Barcelona e para Milan, as 2 derrotas consecutivas do Real Madrid.
Os dois gols rápidos no segundo tempo, um de bate-rebate, que o Vinícius precisou de muito pouco para aproveitar, e depois o gol do Bellingham ajudaram a definir o jogo. O Lukman teve muito espaço no gol, o Lucas Vázquez marcou ele de muito longe. Na jogada do último gol também, do último lance do jogo que não saiu um gol, o Lukman também teve muito espaço, em outros momentos também teve muito espaço. Faltou ao Lucas Vázquez e ao Real Madrid encurtar o espaço do jogador mais perigoso da Atalanta. E eu quero tocar no último ponto, que é Tchouaméni de zagueiro, Raul Asensio fora. Não faz sentido para mim. Tem como entender a personalidade e o estilo do Ancelotti de querer que os jogadores mais experientes joguem mais e que os jogadores menos experientes vão entrando aos poucos. Mas o Asensio está batendo na porta e não faz sentido pelos jogos que ele fez que o Tchouaméni volte e que seja o zagueiro do time. O Tchouaméni hoje comete um pênalti bobo, até acho que é meio sem querer, né? Porque ele dá uma passada, vê que não vai acontecer nada e depois o joelho dele acaba acidentalmente se chocando com o atacante da Atalanta, mas não fazia sentido tirar o Raul Asensio do time. E o Vini Júnior termina o jogo praticamente sem conseguir andar, exausto, correndo risco de ter talvez uma recaída da sua lesão, e o Mbappé já tinha se machucado no primeiro tempo, e nem assim entrou o Endrick. O Real Madrid fez 4 substituições, e eu acho que no final, por questão física, seria normal que saísse o Vini e que entrasse o Endrick na partida. Ancelotti continua, o time ganhou, quem sou eu para falar que o Ancelotti fez errado, mas eu tenho dificuldade de entender muito bem esse conceito, utilizado tanto pelo Ancelotti de que a hierarquia e que os que estão há mais tempo vão jogar mais, em uma situação de necessidade como hoje. Se machucou o Mbappé, vamos ver depois o que ele tem. No último jogo tinha se machucado o Mendy. De todo o elenco do Real Madrid, nossa, eu vou ter que achar isso aqui na unha. De todo o elenco do Real Madrid, só 6 jogadores não se machucaram. E eu vou tentar achar isso para vocês. Você sabe por quê? Isso tem um Fred e Beckler explicam, que a gente colocou isso no roteiro. Então, se eu digito Fred... É isso mesmo. Se eu digito Fred e Mbappé, aparece. Olha só. Jogadores do Real Madrid que não se lesionaram. Fran Garcia, Rüdiger, Valverde, Modric, Arda Güler e Endrick. Arda Güler e Endrick praticamente não jogam. Tinha ainda na conta de quando o Fred e eu gravamos o Mendy e o Mbappé se machucaram. Já tinham se machucado antes Vinícius, Rodrigo, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Ceballos, Brahim, Alaba, Militão, Carvajal, Courtois e agora se somam também o Mendy e o Mbappé, que já tinham ficado de fora de seleção francesa, mas agora também de Real Madrid. Mbappé, vamos ver, né? O que ele vai ter, quanto tempo vai ficar fora. E o Mendy já não participou dessa partida. Boa vitória do Real Madrid. Classificado, deu equilíbrio físico contra a Atalanta, taticamente teve alternativas. A Atalanta também teve as suas chances, teve a última chance do jogo, finalizou mais durante toda a partida. Era um time que vinha de 12 vitórias e 2 empates nas últimas 14 partidas, não perdia 2 meses e meio jogando em casa, então assim, era normal que tivesse dificuldade, mas dentre as dificuldades o Real Madrid acho que diminuiu bastante. O Real Madrid taticamente teve alternativas para sair. Quando teve a chance de matar o jogo rapidamente com 2 gols no segundo tempo, ele aproveitou as chances, então também faz parte do jogo você estar muito esperto para aproveitar, e conseguiu fisicamente resistir à Atalanta, o que para mim tem muito mérito. Normalmente os times sucumbem à Atalanta e não foi o caso do Real Madrid, que não se permitiu ser pressionado. É isso, meu povo, do que eu assisti de Atalanta 2, Real Madrid 3. Amanhã tem análise de Borussia Dortmund e Barcelona do gelado Signal Iduna Park, vai estar 0 grau na hora da partida. Quem chegou até aqui, faz favor de curtir isso daqui, deixar um comentário, se inscrever no canal e até amanhã. Valeu, gente!